A Bíblia é a palavra de Deus. Dizer que ela meramente contém a palavra de Deus é desprezar a inspiração das Sagradas Escrituras e transformar o homem em juiz da palavra, ao invés de aceitar a palavra como aquela que discerne os corações dos homens. O fato de alguns não entenderem ou aceitarem a palavra de Deus os leva a criar a ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus. O argumento a favor dessa ideia é que na Bíblia nós encontramos palavras de homens e até palavras de Satanás. Mas os que argumentam assim estão perdendo de vista que foi Deus quem nos revelou quais foram essas palavras ditas por terceiros. Portanto, o documento continua sendo, e não meramente contendo. O documento continua sendo a palavra de Deus, não meramente contendo a palavra de Deus. Veja o que o próprio Jesus diz de todas as Escrituras, no caso da época dele, o Antigo Testamento. Lucas 24, 44 e 45. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui ele chama a lei, os profetas e os salmos de as Escrituras. Ele disse que esses livros são as Escrituras, não que contêm as Escrituras. E, obviamente, Escrituras aparece como sinônimo de palavra de Deus. Mas onde Jesus chama de palavra de Deus as Escrituras? Ao referir-se aos mandamentos, ele diz em Marcos 7,13: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. A palavra de Deus chega até nós na forma escrita e é sancionada pelo próprio Senhor, que considerava todas as Escrituras do Antigo Testamento, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, como a palavra de Deus. Ele nunca disse que esses livros continham a palavra de Deus, mas sim que eram a palavra de Deus. Abra no primeiro livro de Moisés, o Gênesis, e você encontrará uma mentira de Satanás dita a Eva. Seria a mentira de Satanás a palavra de Deus? Não, mas o registro que Deus faz da mentira de Satanás é a palavra de Deus. Caso contrário, como poderíamos acreditar no testemunho de Deus de que Satanás mentiu para Eva, se nós colocássemos em dúvida o relato do jardim do Éden, inspirado por Deus, para que fosse registrado por Moisés? Como nós iríamos crer então nisso? Antes que alguém pense que apenas o Antigo Testamento tenha esse caráter de palavra de Deus ou Escrituras, é bom ler 2 Pedro, onde o apóstolo menciona os escritos de Paulo e os coloca no mesmo nível das demais Escrituras. Portanto, da próxima vez que escutar alguém dizer que algo nas cartas de Paulo é mera opinião pessoal do apóstolo, é bom ficar longe dessa pessoa, pois ela não crê na autoridade da palavra de Deus. 2 Pedro 3, de 15 a 16, como também, Pedro escrevendo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes distorcem, e igualmente as outras Escrituras,